Esses arcos foram formados pela erosão e parecem ter sido cortados nas rochas. Cada um deles é único e atrai a atenção de fotógrafos de todo o mundo. Prepare-se, pois na Mongólia interior há um bosque que parece ter saído de um conto de fadas. Este bosque de álamos de folhas variadas se estende por uma área equivalente a 30.000 campos de futebol e é um dos maiores e mais antigos complexos florestais da Terra. Mas o mais impressionante: essas árvores podem atingir até 25 metros de altura e viver até 400 anos. Seus troncos são tão fortes que conseguem suportar os ventos mais fortes que sopram a areia das desertas. O que torna esse bosque verdadeiramente único é sua capacidade de sobreviver em condições de extrema seca. Imagine, as raízes dos álamos penetram na terra até 10 metros de profundidade para encontrar água. Isso permite que eles prosperem mesmo nos meses mais secos do verão, quando o nível de umidade no solo tende a zero. E agora imagine que nesse bosque habitam muitos animais raros, como a tartaruga da Ásia Oriental e o tordo da lista vermelha. Mas ainda não é tudo. O bosque de álamos de folhas variadas se tornou uma verdadeira fortaleza natural para os moradores locais, que utilizam sua madeira para a construção e fabricação de instrumentos musicais. Além disso, suas folhas servem de alimento para o gado, tornando-o um recurso vital para a população circundante. Você sabia que o mais surpreendente? Em alguns lugares você pode encontrar espécies raras de animais, como o iaque tibetano e o lobo vermelho. Agora imagine esses majestosos seres vivendo entre os lagos brilhantes e as florestas verdes. O Parque Nacional Florestal de Zhangjiajie, em Hunan, é um lugar onde a natureza criou sua própria fábula. Com uma altitude de até 900 metros, os formados rochosos parecem ter sido esculpidos por mãos gigantes. E agora, imagine, foi exatamente aqui que James Cameron se inspirou para criar Avatar. Esses majestosos pilares foram formados ao longo de milhões de anos e seu número ultrapassa 3.000. Os moradores locais afirmam que alguns deles lembram pessoas, animais e até mesmo deidades. Sua altura frequentemente ultrapassa a de um prédio de 30 andares e, na névoa, eles parecem simplesmente míticos. Mas há mais uma coisa que impressiona. O parque abriga mais de 400 tipos de animais, incluindo espécies raras como a anfíbia chinesa de pele vermelha brilhante. E enquanto isso, na altitude, você pode encontrar aves que constroem ninhos em penhascos íngremes, onde os ventos assobiam como se estivessem cantando. Mas isso não é tudo. O parque abriga o maior ponte de vidro do mundo, com 400 metros de comprimento, estendendo-se sobre um abismo. Quando você está nessa ponte, a terra abaixo parece infinitamente distante, e o coração para de bater de tanto medo da altura. Não se esqueça também do sistema de teleféricos que te leva às cumeadas, de onde se tem vistas que encantam até mesmo os mais experientes viajantes. Você já viu o sol nascer sobre as montanhas, rodeado por nuvens, parecendo vivo? No rio Li, há muitas cavernas, algumas das quais foram habitadas desde antes da era atual. A Floresta de Pedra, na Yunnan,
não é apenas uma formação natural, mas uma verdadeira enigma geológico. Imagine rochas com até 45 metros de altura que parecem ter sido esculpidas por mestres artesãos. No entanto, essas formações únicas surgiram ao longo de milhões de anos de erosão e processos sedimentares. E o que é ainda mais impressionante? Essas colunas de pedra, semelhantes a árvores, foram formadas a partir de calcário que outrora era o fundo do mar. Dentro delas, é possível encontrar vestígios de antigos seres marinhos que deixaram suas impressões há mais de 30 milhões de anos. Não acredita? Cada passo por essa floresta é um passo pelas páginas da história. Mas isso não é tudo. Na floresta de pedra vivem inúmeras espécies raras de flora e fauna. Por exemplo, aqui se encontram mais de 100 espécies de orquídeas, algumas das quais crescem apenas nessa região. E imagine que entre essas rochas existem cavernas, fontes termais e até pequenos cachoeiras, criando um ecossistema único. E aqui começa o verdadeiro mistério. As lendas locais falam sobre espíritos que habitam essas formações de pedra. Os moradores locais acreditam que cada pedra guarda sua própria história e segredo. E o mais incrível? A montanha Taintai realmente impressiona com sua beleza natural e valor espiritual, pois é aqui que, segundo as lendas, o Buda alcançou a iluminação. Quem sabe quais segredos essas terras sagradas guardam? A montanha Baishi, localizada na província chinesa de Hebei, se destaca por seus paisagens hipnotizantes e amostras geológicas que impressionam. Sua altura é de aproximadamente 1.400 metros, e ela atrai turistas não apenas pela sua beleza natural, mas também pelos mistérios ligados ao seu origem. Todos os anos, milhares de visitantes chegam aqui para ver as formações rochosas únicas, que lembram colunas gigantescas esculpidas pela própria natureza. Essas formações rochosas, algumas das quais alcançam 30 metros de altura, foram criadas ao longo de séculos de erosão e ação do vento, resultando em um espetáculo que é impossível de esquecer. Mas isso não é tudo. Nas encostas da montanha, encontram-se templos antigos e santuários, onde os moradores locais realizam rituais para honrar os espíritos de seus antepassados. Você sabia que cada um desses templos tem sua própria história, frequentemente remontando a lendas que são transmitidas de geração em geração? Por exemplo, um dos templos é dedicado ao deus da guerra e é visitado por peregrinos de todo o país na esperança de boa sorte e proteção. E aqui começa o verdadeiro mistério. Nas proximidades da montanha foram encontrados artefatos datados de mais de 2.000 anos. Essas descobertas incluem vasos cerâmicos e ferramentas que contam sobre a vida dos antigos habitantes dessa região. Cada um deles guarda segredos e lendas que esperam ser descobertos. A montanha de Huanshan, que se eleva a 1.560 metros, é famosa por suas impressionantes cumeadas de granito e por suas árvores de pinheiro que crescem nas rochas. Essas árvores, que parecem pintadas com troncos tortuosos e folhagem densa, podem atingir mais de 1.000 anos de idade. Imagine subir por trilhas íngremes, onde cada passo revela novas paisagens, nuvens, como um mar,
banham as cumeadas, criando uma atmosfera mágica. O nascer do sol em Huangshan é um espetáculo, quando os raios de sol penetram na névoa, iluminando as cumeadas com tons dourados, enquanto a temperatura pode cair até menos 10 graus. Você sabia que há algo ainda mais intrigante? Nesta montanha, existem mais de 30 fontes naturais únicas, cujas águas são consideradas curativas e atraem turistas de todo o mundo. Essas fontes, cercadas por paisagens pitorescas, formam verdadeiros oásis entre as rochas. A cada ano, quase 3 milhões de turistas vêm aqui para desfrutar da beleza deste lugar. E agora, imagine encontrar, entre as antigas pedras, vestígios de monges budistas que deixaram suas orações nas pedras. Isso adiciona mais uma camada ao mistério de Huangshan. E sabe o que é importante? E agora, imagine que sob esses céus repletos de aves, nas densas florestas, há espécies únicas de animais, como o leopardo das neves, que pode pular até 10 metros de distância. A montanha Sanxinshan, na província de Jiangxi, na China, é impressionante. A altura de seus picos ultrapassa 1000 metros. Essas formações graníticas parecem ter sido esculpidas com precisão por um escultor. Mas o que realmente impressiona é que elas se formaram há mais de 100 milhões de anos como resultado de complexos processos geológicos. Imagine, nuvens envolvendo as cumeadas das montanhas criam uma atmosfera de mistério, como se esse lugar estivesse além da realidade. Aqui crescem plantas únicas, como o ginseng, valorizado por suas propriedades medicinais. Além disso, nessa região, é possível encontrar animais raros, como o leopardo das neves, que utiliza os declives montanhosos para caçar. Mas isso não é tudo. Sanxinshan é conhecida como um lugar sagrado para o daoísmo. Aqui estão localizados templos antigos que servem como locais de peregrinação para os fiéis. Esses templos, construídos de madeira, com telhados decorados com entalhes, parecem ter sido erguidos apenas ontem, embora sua história se estenda por mais de 1000 anos. E ainda mais impressionante, na montanha encontram-se formações naturais que lembram criaturas míticas. Por exemplo, uma das formações rochosas é chamada de javali voador e atrai turistas por seu aspecto peculiar. Os moradores locais acreditam que essas formas são espíritos que protegem as montanhas. Todos os anos, milhões de turistas vêm aqui para ver essa beleza com os próprios olhos. Arqueólogos encontraram artefatos que datam de mais de 2000 anos. Isso confirma que as pessoas estavam aqui muito antes de nós e suas histórias ainda esperam para serem contadas. O lago Xiandao, na província de Zhejiang, não é apenas um corpo d'água, é um verdadeiro mundo subaquático, escondendo mais de 1000 ilhas. Imagine, nesse lago existem cerca de 1600 ilhas, e cada uma delas possui seus próprios paisagens e ecossistemas únicos. Mas o que realmente impressiona é que esse lago artificial foi criado em 1959 para fornecer água aos moradores locais e para o suprimento de água. No fundo do lago estão escondidas vilas submersas, incluindo os restos de casas e até ruas inteiras que foram engolidas pela água. Essas ruínas se tornaram uma verdadeira descoberta para pesquisadores e historiadores,
pois elas guardam a história das pessoas que um dia viveram ali. Você sabia que a profundidade do lago chega a 100 metros e, em alguns pontos, as correntes subaquáticas são tão fortes que até mergulhadores experientes enfrentam dificuldades. Agora, imagine isso. No lago, vivem espécies raras de peixes que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Elas se adaptaram às condições únicas e algumas delas até brilham na escuridão. Isso torna o Ciandal não apenas um lugar popular para descanso, mas também um objeto de estudo para biólogos e ecologistas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No lago, além de paisagens deslumbrantes, é possível ver verdadeiras vilas flutuantes, onde os moradores locais continuam a viver o estilo de vida tradicional, apesar da modernidade. Eles se deslocam em barcos e vivem em casas sobre estacas. Essa cultura e esse modo de vida atraem turistas de todo o mundo. Mas o que mais impressiona? A água no lago é tão pura que pode ser bebida sem tratamento prévio. Isso a torna não apenas um tesouro geológico, mas também um tesouro biológico, capaz de surpreender até os mais experientes viajantes. A montanha de Huishan não é apenas um monumento natural, mas uma verdadeira ecossistema onde se encontram plantas únicas. Por exemplo, aqui crescem mais de 100 espécies de árvores, incluindo árvores raras, que podem atingir 30 metros de altura. É como se estivéssemos em florestas, onde cada árvore é como um prédio de 10 andares. Imagine caminhar por trilhas que levam a paisagens deslumbrantes. Da montanha, você pode ver rios sinuosos e montanhas que em tempos passados eram o fundo do oceano. A água aqui é tão cristalina que você pode beber diretamente da fonte. Mas isso não é tudo. A montanha é famosa por suas plantações de chá que produzem o famoso chá de Huishan. Esse chá é colhido à mão e suas folhas são processadas por técnicas antigas, preservando o sabor e o aroma únicos. Você sabia que exatamente aqui foi encontrado um dos mais antigos tipos de chá, com mais de 1000 anos? Aqui habitam animais raros, como o tigre da China do Sul, que está em risco de extinção. Sim, nesta montanha você pode encontrar uma flora e fauna únicas que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. E você sabia? Nesta montanha há muitos templos antigos, construídos há mais de 1000 anos. É interessante pensar em quais outros segredos podem estar escondidos sob a camada de terra que cobre essa montanha sagrada. A valência de Zhujiagou é um verdadeiro tesouro natural, onde se podem encontrar mais de 40 lagos, cada um com uma cor única, que vai do azul vivo ao verde esmeralda. Esses lagos foram formados por processos kársticos e têm uma profundidade de até 30 metros. Mas o mais impressionante é que no fundo de alguns deles ainda existem florestas antigas, submersas há milhares de anos. Imagine como essas águas cristalinas refletem as montanhas e o céu, criando um efeito como se você estivesse olhando para uma pintura. Na valência de Zhujiagou, você pode ver cachoeiras de até 70 metros de altura, que caem com força das falésias, formando cascatas impressionantes. Já parou para pensar na força da natureza que pode formar paisagens tão grandiosas?
E aqui começa o verdadeiro mistério. Nessa região, habitam mais de 500 tipos de plantas, dos quais 35 estão listados na Lista Vermelha da China. Os moradores locais, pertencentes aos povos tibetanos e Qin, preservam suas tradições e cultura, o que dá ainda mais valor a essa beleza natural. E o que mais impressiona? Na Valência de Zhuchaigou, há vestígios de civilizações antigas que deixaram seus artefatos ao longo dos trilhos. A uma altitude de mais de 2.000 metros acima do nível do mar, as montanhas circundantes criam um microclima único que favorece a diversidade de flora e fauna. Esses terraços não são apenas belos, mas também estão listados como Patrimônio Mundial da Unesco, destacando sua valor cultural e histórico. Na altitude superior a 2.000 metros, a montanha Fanjinshan, na província de Guizhou, não é apenas uma formação natural, mas uma verdadeira tesouro de ecossistemas únicos. De acordo com os últimos estudos, aqui habitam mais de 600 tipos de plantas, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Imagine, rochas desertas cobertas por flores brilhantes e raras que florescem apenas em determinadas épocas do ano. Esta montanha é lar de animais raros, como o urso do Himalaia e a macaca dourada, que se escondem nas densas florestas de seus declives. Mas isso não é tudo. Fanjinshan é famosa por seus paisagens ultramundanas, penhascos verticais e formações impressionantes de calcário, formadas há milhões de anos, criam uma atmosfera mística. Em uma manhã nevosa, a visibilidade cai ao mínimo e parece que você entrou em outro mundo, onde a natureza reina. Interessante é que esta montanha é considerada sagrada pelos budistas locais. A ascensão ao topo simboliza o caminho espiritual e a purificação. E todos os anos, milhares de peregrinos buscam sua cume. As lendas locais dizem que aqui vivem os espíritos dos antepassados, que protegem esta terra. E o mais impressionante, imagine como elas conseguem sobreviver em um ambiente onde a temperatura pode variar de menos 30 a mais 40 graus Celsius. O Geoparque Global de Hong Kong se estende por uma área de quase 50 quilômetros quadrados. Imagine que ele abrange não apenas formações rochosas pitorescas, mas também regiões que foram moldadas há milhões de anos. Essas formações únicas, como colunas hexagonais, parecem ter sido esculpidas por mestres artesãos. O que mais impressiona? No Geoparque, você pode encontrar mais de 30 espécies de animais e plantas raras em risco de extinção. Por exemplo, a tartaruga de cavalo, que habita essas águas, se destaca por sua forma incomum de carapaça e pode alcançar até 30 centímetros de comprimento. Todo ano, o Geoparque atrai cerca de 300.000 turistas que desejam ver suas riquezas naturais. Mas isso não é apenas um lugar para descanso. Aqui também são realizados estudos que ajudam os cientistas a desvendar os mistérios da formação da Terra. Imagine como as ondas que batem nas rochas criam uma melodia que ressoa por milhões de anos. Nesse parque, você pode ver vestígios de antigos mares e aprender sobre como as mudanças climáticas influenciaram seu desenvolvimento. E aqui começa o verdadeiro espetáculo. O Geoparque não contém apenas belezas naturais, mas também
artefatos históricos que contam sobre a vida dos povos locais. Por exemplo, arqueólogos encontraram ferramentas de trabalho que têm mais de 10.000 anos. E quando você desce até a costa, aqui você pode observar como as marés expõem camadas de terra, revelando formas impressionantes. A Floresta de Pedra foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco em 2001, destacando sua importância para o planeta todo. Em uma altitude superior a 3.000 metros acima do nível do mar, encontra-se um cânion que impressiona pela sua vastidão. A largura do rio Yangtze, nesse ponto, atinge apenas 15 metros. Mas o que realmente é impressionante é que esse cânion é considerado um dos mais profundos do mundo, com uma profundidade que ultrapassa os 2.000 metros. E o que é ainda mais impressionante, no cânion do Tigre Saltador é possível ver rochas que se elevam até uma altura de 800 metros. Segundo os mitos dos habitantes locais, o nome do cânion está relacionado com a história de um tigre que, para escapar de uma caçada, saltou sobre o rio e caiu no outro lado. Esse salto tornou-se uma lenda e hoje turistas de todo o mundo vêm para ver essa maravilha da natureza. Todo ano, o cânion atrai mais de 100.000 visitantes que buscam a adrenalina de trilhar por seus trilhos pitorescos. Mas o que é ainda mais surpreendente, o cânion do Tigre Saltador não só atrai turistas, mas também é um lar para uma grande variedade de espécies raras de flora e fauna. Aqui é possível encontrar animais como o lobo vermelho e o leopardo das neves. Mas isso não é tudo. No cânion existe um ecossistema único, onde, segundo os últimos estudos, habitam mais de 12 espécies de orquídeas, algumas das quais só são encontradas ali. E o que é realmente impressionante, o cânion do Tigre Saltador está localizado na interseção de duas zonas climáticas, criando condições únicas para a vida de espécies raras de plantas. No parque, crescem mais de 300 tipos de árvores, algumas das quais têm mais de 1.000 anos. Então, quando você caminha pelas trilhas, você não está apenas caminhando pelo bosque, você está caminhando pela história. Imagine uma rio cujas águas brilham como esmeraldas e cujas margens estão cobertas por bambus anões de 2 metros de altura. Este é o rio Li River, na província de Guangxi, na China, que flui através de alguns dos paisagens mais pitorescos do planeta. E o mais impressionante, ao longo de suas margens, há montanhas de calcário que se erguem até 900 metros de altura, formando uma verdadeira arcada natural. Há mais de 7.000 anos, o rio Li serve como uma importante via de transporte para os moradores locais. Mas isso não é apenas um caminho para o deslocamento, é também um lar para uma impressionante diversidade de flora e fauna. Aqui você pode encontrar espécies raras de aves, como o tucano vermelho, e até mesmo pequenas lontras que caçam peixes nas águas cristalinas. Agora, imagine que no rio ocorrem cruzeiros únicos que atraem milhares de turistas.
Durante essas viagens, você pode ver não apenas as majestosas montanhas, mas também vilarejos tradicionais onde as pessoas vivem em harmonia com a natureza, como seus antepassados. O que faz com que essas pessoas mantenham suas tradições ao longo dos séculos? A resposta está em sua cultura, que está intrinsecamente ligada ao rio. Por exemplo, os moradores locais utilizam métodos especiais de pesca que são transmitidos de geração em geração. Enquanto você desfruta da beleza do rio, você pode notar que ele tem mais de 800 quilômetros de comprimento, tornando-se uma das maiores rios da China. Mas isso não é tudo. Por exemplo, em suas proximidades foram encontrados árvores com mais de 1000 anos de idade. Os cânions do rio Yangtze são um dos mais profundos e longos do mundo, estendendo-se por nada menos que 260 quilômetros, o que é impressionante. Em alguns pontos, a altura das montanhas chega a quase 2.000 metros, tornando-as mais altas que a Torre Eiffel, em Paris. Imagine, essas águas abrigam mais de 1000 espécies de peixes, incluindo exemplares raros como o golfinho branco chinês, que está listado na lista vermelha. E isso não é tudo. Os cânions são habitat de muitos tipos únicos de plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Mas o mais surpreendente ainda está por vir. Nesses cânions foram descobertas pinturas rupestres antigas com mais de 20.000 anos de idade, indicando que os seres humanos habitavam essa região muito antes da nossa era. Essas imagens mostram animais e cenas de caça, deixando enigmas sobre a vida dos povos antigos. Você sabia que algo ainda mais impressionante? Os cânions do rio Yangtze são lar de uma das rotas turísticas mais conhecidas da China, que atrai milhões de turistas todos os anos, desejosos de apreciar as paisagens deslumbrantes e a cultura única da região. Esse bosque não só garante a estabilidade ecológica da região, mas também sustenta o modo de vida tradicional dos povos locais, que vivem em harmonia com a natureza. O Parque Nacional Udaku não é apenas uma paisagem bonita, mas uma verdadeira tesouro da natureza. Sua área é de mais de 300 quilômetros quadrados, e aqui você pode encontrar mais de 200 tipos de plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Mas o que é realmente impressionante, este parque possui lagos que mudam de cor ao longo do dia e da estação, adquirindo tons que variam do azul vivo ao verde esmeralda. Por exemplo, o Lago Sherfu, que se estende por 36 hectares, é especialmente impressionante ao amanhecer, quando os raios de sol penetram na névoa, criando uma atmosfera mágica. E ainda mais fascinante, em Pudaku vivem espécies raras de animais, como os lêmures pretos e as antílopes tibetanas, que estão em risco de extinção. Esses seres contribuem para o equilíbrio ecológico do parque, mantendo a harmonia entre a vegetação e o mundo animal. Imagine só, a uma altura de cerca de 2.000 metros acima do nível do mar, o ar aqui é rico em oxigênio, permitindo que as plantas alcancem tamanhos impressionantes. Por exemplo, as pinhas no parque podem crescer até 40 metros de altura, tornando-se verdadeiros gigantes entre os habitantes da floresta. Além disso,
O Parque Pudakuo se tornou o lar de muitas tradições culturais dos povos locais que vivem aqui há séculos. Seus costumes e festas ligados à natureza atraem turistas de todo o mundo que desejam mergulhar na atmosfera de uma cultura antiga. A flora e a fauna do parque são extremamente diversificadas e neste canto da China, a natureza pode surpreender até mesmo os mais experientes viajantes. Mas o que realmente impressiona é que ao redor da montanha, Wutai, foram construídas vilas inteiras, onde os moradores locais vivem em harmonia com a natureza e a cultura de seus antepassados, preservando tradições que são passadas de geração em geração. Na zona pintoresca de Canas, onde os picos montanhosos alcançam alturas superiores a 2.000 metros, estão escondidos mistérios que até mesmo os mais experientes viajantes se surpreendem. Imagine um lago tão transparente que parece estar olhando para um espelho que reflete as majestosas montanhas. A profundidade desse lago atinge os 77 metros e sua forma lembra uma serpente ondulante. Mas isso ainda não é o mais estranho. As lendas sobre Canas estão cheias de menções sobre criaturas misteriosas que habitam essas águas. Os moradores locais contam a história do monstro de Canas, que, segundo eles, aparecia na superfície da água nos momentos mais inesperados. E o que é ainda mais surpreendente, estudos mostraram que a temperatura da água no lago pode variar de 0 a 10 graus, mesmo no auge do verão. Na margem do lago crescem mais de 100 tipos diferentes de plantas, incluindo exemplares raros listados na lista vermelha. Por exemplo, aqui cresce uma orquídea que floresce apenas em julho e seus pétalos são tão delicados que podem ser facilmente danificados. Mas espere, ainda não é tudo. Todo outono, a região é visitada por bandos de aves migratórias e algumas delas parecem entender as tradições locais. Durante uma migração é possível ver até 600.000 aves, criando um espetáculo incrível que encanta. En Hong Kong se encuentra una de las rutas de senderismo más largas del mundo, con una longitud de más de 130 kilómetros, donde puedes disfrutar de la naturaleza y ver la diversidad de ecosistemas. No Yandan Shan, na província de Zhejiang, é possível encontrar rochas que parecem ter sido esculpidas por mestres habilidosos. A altura de algumas delas pode atingir 300 metros e sua forma lembra torres majestosas, erguidas em direção ao céu. Mas isso não é tudo. Essa montanha abriga mais de 100 cachoeiras pitorescas, cada uma com sua própria história única. Por exemplo, a cachoeira de Xinjiang, com cerca de 30 metros de altura, é conhecida por sua água cristalina, tão transparente que é possível ver cada pedra no fundo. Aqui também estão templos antigos, escondidos entre a vegetação. O templo de Li Hua, construído há mais de 1000 anos, atrai peregrinos com seus rituais misteriosos. Dentro do templo é possível ver estátuas que, segundo lendas, possuem um poder mágico. Agora, imagine que no Yandan Shan vivem espécies raras de animais como o panda vermelho chinês. Esses animais engraçados, semelhantes a ursos de pelúcia, têm hábitos noturnos
e se escondem em florestas densas para evitar predadores. Mas isso ainda não é o mais estranho. O Yandanshan é famoso por seus nevoeiros que envolvem a montanha, criando uma atmosfera enigmática. A visibilidade pode cair para poucos metros, e nesse nevoeiro é fácil se perder, pois as lendas locais falam de espíritos que guardam essas terras. Você sabia que no Yandanshan existem lugares onde é possível ver pegadas de dinossauros? Por exemplo, em Pudaku, você pode encontrar mais de 100 espécies de aves, incluindo coloridos beija-flores e majestosos águias. A montanha Utai, na província de Shanxi, não é apenas uma majestosa montanha com mais de 3.000 metros de altura. É um lugar sagrado que atrai peregrinos de todo o mundo. Imagine que nessa montanha há mais de 100 templos budistas, cada um guardando seus segredos e histórias. Você sabia que o mais impressionante é que um dos templos, o de Taiyuan, foi construído no 7º século e é considerado um dos templos budistas mais antigos da China. Ele preserva muitos artefatos que podem contar sobre a cultura e a filosofia budista que existia há mais de 1000 anos. Mas isso não é tudo. A montanha Utai é conhecida por seus fenômenos naturais únicos. Por exemplo, em determinadas épocas do ano, aqui se pode ver nuvens que envolvem as cumeadas como um manto macio. Esse efeito cria a impressão de que a montanha flutua no ar, atraindo fotógrafos e viajantes. Quando você sobe até o topo, além de uma vista deslumbrante, você sente uma profunda sensação de paz. É interessante que aqui se podem encontrar espécies raras de plantas, incluindo algumas listadas na lista vermelha. Essas plantas sobrevivem em condições rigorosas e suas flores vibrantes contrastam com as rochas severas. Muitos peregrinos vêm aqui em busca de iluminação e tranquilidade. A montanha é considerada um dos 4 lugares sagrados do budismo, ao lado de outras montanhas conhecidas da China. ,80% de todas as plantas que crescem aqui não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Essas espécies raras, adaptadas às condições rigorosas das montanhas, tornam Huangshan uma verdadeira laboratório vivo da natureza. O Lago Erhai, na Yunnan, é muito mais do que um simples lago. É uma verdadeira joia, com uma área superior a 12.000 hectares. Imagine que nesse lago habitam mais de 150 espécies de peixes, incluindo uma espécie única que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. Mas isso ainda não é tudo. Ao redor do lago existem 38 ilhas pequenas e grandes, cada uma com sua própria história e cultura. Você sabia que o mais impressionante é que uma dessas ilhas, a ilha Kunlun, é o lar de antigos templos budistas que atraem milhares de peregrinos todos os anos? Imagine caminhar por trilhas pitorescas, cercadas por flores raras que crescem apenas a uma altitude de aproximadamente 2.000 metros. Essas plantas se adaptaram a um clima único na região, onde a temperatura média varia em torno de 12 graus Celsius, mesmo no verão. E agora imagine isso. No lago estão escondidas lendas sobre antigas civilizações que outrora habitavam essas terras. Arqueólogos descobriram não apenas artefatos, mas também restos de assentamentos
com uma idade de até 3.000 anos. Você não acreditaria, mas os moradores locais acreditam que o lago possui propriedades curativas e muitos vêm até aqui para se fortalecer. A água do lago Erhai contém uma alta concentração de minerais, tornando-a especial para a saúde. A altitude de Fanjingshan atrai não apenas turistas, mas também cientistas que estudam sua flora e fauna. O principal objetivo é descobrir como esses ecossistemas únicos podem ser preservados nas condições de mudança climática. O Parque Geológico Nacional de Yardã, em Dunhuang, é uma verdadeira enigmática geológica, onde montes de areia alcançam até 30 metros de altura e são formados pela ação do vento. Imagine um cenário onde rochas parecem gigantescas esculturas naturais e ao redor delas reina um silêncio interrompido apenas pelo sussurro da areia. Cada Yardã é o resultado de milhares de anos de erosão de rochas moles e suas formas frequentemente lembram criaturas fantásticas ou castelos antigos. Este parque geológico ocupa uma área de mais de 13.000 hectares, permitindo que pesquisadores encontrem aqui amostras únicas para estudo. Agora, imagine isso. Neste parque geológico, há vestígios de antigos lagos que existiram aqui há milhões de anos. Restos de fósseis indicam que nestes locais, outrora, habitavam animais extraordinários, como grandes répteis marinhos que deixaram suas marcas na terra. Mas o que torna ainda mais fascinante é que o Yardã não é apenas um fenômeno geológico, mas também um patrimônio cultural. Aqui, entre as dunas de areia, encontram-se vestígios de antigas rotas de caravanas que ligavam o Oriente e o Ocidente. Essas rotas eram usadas por comerciantes e hoje ainda é possível ver os restos de antigas estações comerciais que contam a rica história da região. Interessante é que o Parque Geológico Nacional de Yardã abriga mais de 100 espécies de plantas, muitas das quais se adaptaram a condições extremas. Isso torna o Ciandao um dos lagos artificiais mais puros do mundo. O Lago Ocidental, em Hangzhou, não é apenas um lugar pitoresco, mas uma verdadeira tesouro de cultura e história. A área do lago é de aproximadamente 6 quilômetros quadrados e sua profundidade máxima é de 5 metros. Imagine que este lago inspirou poetas e artistas ao longo dos séculos. Cada canto do Lago Ocidental esconde algo especial. Sabe que aqui estão localizadas as famosas pagodas que preservaram suas tradições arquitetônicas por séculos? A pagoda Xufu, com 30 metros de altura, foi construída no século XI e seu contorno reflete na água tranquila, criando uma visão hipnotizante. Mas isso não é tudo. A água do lago é famosa por sua pureza e contém muitos tipos de peixes, tornando-o o lugar ideal para a pesca. Agora imagine a primavera, quando as cerejeiras florescem e milhares de pessoas se reúnem nas margens do lago para apreciar essa beleza. Esse espetáculo é hipnotizante. Todos os anos, milhões de turistas vêm aqui para ver a lendária Ponte Beihai. A ponte tem cerca de 100 metros de comprimento e conecta dois lados do lago, oferecendo vistas deslumbrantes. Sabe o que é ainda mais impressionante? Esta ponte foi construída sem um único prego, apenas com métodos tradicionais.
Os mistérios do Lago Ocidental não param por aí. Existem muitas lendas sobre espíritos e deidades que habitam ao redor do lago, dando a este lugar uma atmosfera completamente especial. Por exemplo, existe a lenda do dragão branco que se transformou em uma bela jovem. E o que mais impressiona? O lago é o lar de uma colônia de raros patos negros que estão na lista vermelha. Todo ano, durante a migração, eles atraem a atenção de ornitólogos de todo o mundo. Imagine um cânion que se estende por 30 quilômetros e alcança uma profundidade de até 1.200 metros. O Grande Cânion do Tian Shan, na Xinjiang, é muito mais do que uma formação natural. É uma verdadeira sensação geológica, criada há milhões de anos como resultado de processos tectônicos poderosos. Pendurado na beira desse gigante, você verá camadas de terra que parecem páginas de um livro contando a história da Terra. Cada cor e textura das rochas fala sobre como o clima e a vida no planeta mudaram ao longo do tempo. E aqui começa o verdadeiro espetáculo. Nesse cânion foram encontrados fósseis de antigos seres marinhos, como moluscos e corais, que viviam nas águas que cobriam essa região há milhões de anos. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Nesse cânion é possível encontrar espécies raras de plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, aqui cresce uma espécie única de flor rosada que floresce apenas no final da primavera, atraindo não apenas turistas, mas também cientistas que estudam a flora da região. E como os turistas exploram esse maravilhoso cânion? Eles têm a opção de trilhas a pé e até mesmo excursões em camelos para apreciar as vistas que encantam e deixam sem fôlego. Imagine, você caminha por um caminho e ao seu redor há majestosas rochas que se erguem ao céu como cúpulas de templos antigos. E o mais fascinante, nesse cânion é possível encontrar arcos naturais chamados janelas no céu. Curiosamente, na antiguidade, o rio Yangtze era uma importante via de transporte, por onde passavam rotas comerciais que ligavam o norte e o sul do país. Hoje, devido à construção de barragens, o fluxo da água mudou, afetando o ecossistema da região. Na região sul da China, na província de Guangxi, estão localizados os campos de terraços de Longsheng, que ocupam uma área de aproximadamente 18.000 hectares. Esses campos foram criados há mais de 1.000 anos e, imagine só, sua altura pode chegar a 250 metros. Eles se assemelham a gigantescas escadas descendo pelas encostas das montanhas e são cuidados por locais da etnia Hui-Cheng, que continuam as tradições de seus antepassados. Todo ano, quando começa a estação das chuvas, os terraços se enchem de água, criando espetaculares reflexos do céu. Mas isso ainda não é o mais impressionante. O nível da água nos terraços é regulado por um complexo sistema de canais e trilhas d'água que foi desenvolvido ainda na antiguidade. E o que é mais surpreendente? Esse sistema permite manter a umidade do solo e prevenir a erosão, tornando os terraços sustentáveis por séculos.
Nesses campos cultivam-se arrozais que são famosos por seu sabor único. 80% dos moradores locais se dedicam à agricultura e utilizam métodos transmitidos de geração em geração para obter o maior rendimento possível. Mas ainda não é tudo. Alguns tipos de arroz aqui podem atingir até 30 centímetros de comprimento. Todo ano, na primavera, ocorre um festival onde os moradores locais apresentam seus danças e músicas tradicionais, atraindo turistas de todo o mundo. E o mais impressionante... São verdadeiras impressões deixadas há mais de 100 milhões de anos, quando esses gigantes caminhavam pela Terra. Xuanyang Shizhui Feng não é apenas uma formação natural, mas uma verdadeira enigmática, escondida nas montanhas de Xinchuan. A altura das rochas atinge os 120 metros, e sua forma lembra grandes pilares esculpidos pela própria natureza. O cenário aqui é tão dramático que parece que você entrou em outra era. Você sabia que essa região foi lar de muitos tipos raros? Aqui habitam animais como o urso negro e o panda menor, o que significa que a natureza guarda seus segredos e surpresas. Mas espere, isso ainda não é tudo. Xuanyang Shizhui Feng é famoso não apenas por sua flora e fauna, mas também por suas únicas estruturas geológicas, formadas há milhões de anos. Algumas rochas têm formas estranhas que levantam perguntas: como a natureza poderia criar tais figuras incríveis? E você não vai acreditar, mas os moradores locais afirmam que essas rochas são sagradas, são veneradas como guardiãs de antigos mistérios. Mas isso ainda não é o mais estranho. Existe uma lenda de que nessas montanhas habitam espíritos que protegem o local de visitantes indesejados. Dizem que todas as noites se pode ouvir sons misteriosos, parecendo sussurros. E o que é ainda mais surpreendente? Os moradores locais acreditam que quem puder desvendar o segredo de Xuanyang Shizhui Feng receberá o dom da juventude eterna. E como se isso não bastasse, cientistas descobriram que nessa região existem vestígios de antigas civilizações. E ainda mais, em Sanxinshan foram registrados mais de 300 tipos de aves, incluindo espécies raras e ameaçadas de extinção. Na montanha Taintai fica um dos maiores templos budistas da China, o Templo Fanzi, que atrai peregrinos e turistas de todo o mundo. Estátuas grandiosas de bodhisattvas, esculpidas em pedra, alcançam até 9 metros de altura. Essas esculturas, adornadas com detalhes refinados, parecem vivas e como se guardassem os locais sagrados. Mas isso ainda não é o mais impressionante. No topo da montanha há um fenômeno natural único: nuvens que envolvem a montanha como um manto branco. Em dias claros, essa visão atrai milhares de fotógrafos que buscam capturar o sol da manhã perfeitamente, passando pelas nuvens. Imagine como é. As montanhas envoltas em neblina matinal criam uma atmosfera como se você tivesse entrado em outra dimensão. Você sabia que há algo ainda mais intrigante? No Taintai foram registrados mais de 100 tipos de plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Entre elas, as espécies raras listadas na lista vermelha,
com folhas de um verde brilhante e reluzente, como se tivessem sido recém-lavadas pela chuva. Essas plantas não são apenas bonitas, mas também desempenham um papel importante no ecossistema da região. Todo ano ocorre o Festival das Flores, durante o qual a montanha é coberta por cores vibrantes. Esse evento atrai não apenas turistas, mas também moradores locais, que vêm admirar as árvores e arbustos em flor. Este ano, espera-se que o festival atraia mais de 30.000 visitantes, tornando-o um dos eventos mais visitados da China. Essa história atrai amantes de mitologia e folclore de todo o mundo. A montanha Dangxia, na província de Guangdong, parece que a própria natureza pegou uma pincel e começou a criar paisagens incríveis. Imagine rochas pintadas em tons vibrantes de vermelho, laranja e amarelo que brilham sob os raios de sol. Essas cores não são aleatórias. Elas se formaram devido a minerais especiais e processos erosivos que duraram milhões de anos. Mas isso ainda não é o mais impressionante. A altura de algumas rochas ultrapassa os 100 metros, formando estruturas semelhantes a degraus, como um bolo em camadas. Essas formações geológicas se tornaram um verdadeiro paraíso para turistas e fotógrafos que buscam capturar sua beleza. E aqui começa o verdadeiro espetáculo. A sequência de camadas nas rochas permite que os cientistas olhem para o passado da Terra. Por exemplo, algumas camadas contêm fósseis que indicam que essa região já foi submersa. E o que é ainda mais impressionante? Essas rochas não são apenas bonitas. Elas desempenham um papel crucial no ecossistema da região. Em seus penhascos íngremes crescem muitas plantas raras que já desapareceram em outros lugares. Algumas dessas plantas têm propriedades medicinais e são usadas na medicina tradicional chinesa. E um fato interessante: a montanha é lar para mais de 100 espécies de aves, incluindo aves de rapina raras, como águias.